Ahoy, magiqueiros e magiqueiras do meu Brasil! Aqui quem vos fala é Luiz Reolon, juntamente com Bruno Salvego e Leonardo Pietrovski. Mais uma vez no seu canal preferido de Magic, que é o Se Puder Anular, Anula! Hoje, trazendo brand new companion here, o nosso amigo Bruno Olá. Salvego. Olá, eu. Oi. Olha como ele fala contido. Para não xingar, tu é à vontade, né? Ah, mas é um prazer fazer isso. Tá, beleza. Bruno, último programa, eu e o Léo, a gente se apresentou, contou um pouco da nossa história do Magic, como a gente começou nessa vida, né? Se dá pra dizer que é vida. Como é que foi as nossas experiências, certas coisas que a gente achava do Magic e basicamente overview nosso, né, sobre o Magic. A gente queria fazer as honras. Começa aí, conta um pouco da tua história, da tua vida. E tu que é o nosso grande guia espiritual nesse mundo de mágica. Ah, tá, eu sou. Querendo ou não, tu nos ajuda, Fu. Tá, beleza. Então, eu comecei a jogar Magic, acho que com 12 anos, há um século atrás quase. Com 112 anos? Exatamente, 112 Meu anos. Deus do céu. Eu jogava Pokémon TCG com uns amigos de colégio, e aí um deles trouxe Magic pela primeira vez pro colégio. E aí a gente não entendia muito bem as regras, a gente meio que inventava o que dava dentro do possível, mas acho que foi o jogo de cartas que mais me chamou a atenção, assim, na época. Aí eu parei de jogar quando esses colegas trocaram de colégio, de turma, e uns 5 anos atrás, chutando aqui, uns 5 anos atrás, depois de muita insistência dos guris, eu fui jogar um booster draft com eles. E no primeiro booster que eu abri o booster e comecei a passar pelas cartas. Olha só que legal, o Gin, o Dragão Espírito. E aí eu me vi obrigado a voltar a jogar, né? No momento que tu tira uma carta de R$200 num booster, não tem como não jogar depois do jogo. Então tu é nessa vibe capitalista full do Magic mesmo. Ah, sim. Voltou a jogar for money. Talvez. Talvez. E aí? Aí a gente sempre jogou kitchen table, assim, com a gurizada. Aí com o passar do tempo, o White, que espero que apareça um dia no podcast. Que era pra ele estar aqui hoje e não veio, né? Deu um migué, muito feio. Não, isso. ele me falou que não ia vir, não ia poder vir por motivos de força menor. O White começou a insistir muito pra gente jogar Commander. E a gente sempre ficou assim. Aí teve um dia que tava eu, o White, um outro amigo nosso, Cristiano, e a gente decidiu, vamos tentar jogar Commander. Não tem mais ninguém aqui, a gente não tem como fazer um mesão legal entre as pessoas, vamos tentar o tal do Commander. Aí eu peguei um monte de cartas, assim, aleatórias, montei um Commander da Kaalia, que eu tava tentando... Olha a minha ideia, eu tentei fazer um deck de 60 cartas com a Kaalia. É óbvio que não deu certo, né? Mas aí a gente jogava super casual. Então, o teu primeiro foi Kaalia? Foi a Kaalia. Devast? Uhum. Que massa. Foi o primeiro deck que eu fiz. E ficou um lixo, porque a gente não tinha a mínima ideia de como se jogava Commander, a gente não tinha ideia de rampar, de card advantage, a gente não tinha essas noções. Assim. Tu pegou aquela carta ali, leu, viu, isso é absurdo e... Eu vi assim... Viu o que tinha ali achando que ia dar bom. Isso, eu li assim, a bugadeira reina nesta carta. Aí eu, beleza, vou fazer em torno disso. Basicamente, todos os meus decks até hoje são assim, né? Exceto que todos os teus decks têm um padrão de não serem muito eficazes. Exatamente. Como eu já falei no Nem programa... Bons. Nem bons. Como eu já falei no programa anterior, eu sou um noob experiente. É verdade. E aí a gente fez a nossa primeira partida e foi um horror. Evidentemente, no momento que alguém baixava um comandante, o comandante saía da mesa e ficou aquela partida eterna onde ninguém faz nada, ninguém rampa, ninguém compra carta, era só top deck. Mas foi mais ou menos divertido. Aí a gente começou a evoluir um pouco o jogo, o White descobriu que não dá pra fazer um Ruriktar só com criaturas, porque aí tu toma um global e tu perde o jogo, que foi literalmente o que aconteceu, tanto que ele abandonou o deck. E a gente chegou onde tá hoje. A gente se conheceu, começamos a jogar em uma mesa e depois de um tempo a gente migrou pra uma mesa que a gente faz hoje, com toda a nossa gurizada. Massa, cara, massa. Não, é legal que tu viu que é aquela máxima, né? Ruriktar, ame-o ou deixe-o. Literalmente.
Geralmente essa sensação é todo mundo que vê o Huriktar na mesa e o cara que baixou o Huriktar. Que aí a pessoa, comprei um Sol Ring. Vale a pena perder 6 de vida pra castar meu Sol Ring? Segura! Ô, Léo, tu tá achando alguma coisa diferente? Cara, parece que a atmosfera mudou. Parece que o ambiente tá estranho, né, Bruno? Vai chover. Vai chover? Isso. Não vai chover. Não? Sabe por quê? Por quê? Está aqui entre nós, Jonathan! Opa, obrigado. Que acabou de chegar, foi castado da sua zona de comando. Como é que tá, Jonathan? Tudo bem? Tudo tranquilo. Jonathan, bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui, se você puder anular, anula. Cara, o Salbego contou um pouco da história dele sobre o Magic, como é que ele entrou nessa vida, como é que essa vida bandida apareceu na vida dele. A gente já contou no programa anterior, até quem quiser saber, dá uma olhadinha ali no nosso canal. E como é que foi pra ti, Jonathan, o bravo? O Magic, a primeira vez que eu tive contato com o Magic foi em, se eu não me engano, em 97, no colégio. Uns amigos meus jogavam. Mas como na época eu não tinha grana pra inserir Mas, Jonathan, o Magic é tão barato. Naquela época não era esse tudo de valor também, né? Não, na época ninguém tinha dinheiro também. na época eu tava no primeiro ano, acho que primeiro ano, quando os guri começaram a jogar. E eu ganhei eu me lembro até hoje, eu ganhei um deck preto de zumbi, mas como era meio isolado, os guri jogavam longe, eu não fui mais e meio que caiu no esquecimento. Aí mais ou menos agora, há uns 3 anos, 2 anos, eu voltei a jogar. Como comecei a jogar foi engraçado, porque eu tava frequentando a casa do Salbego e os guris jogavam. O Salbego é um catalisador, é um para-raio de nerd, né? É verdade. Um para-raio de maluco, de nerd, de problemas. Tu é um problema, Luiz. Eu pelo menos assumo. É verdade. E como eu não jogava há muito tempo, eu sabia mais ou menos como é que funcionava o básico do básico, comecei a me interessar, mas o que me interessou no primeiro momento foi que os guris me mostraram umas cartas que eram caríssimas. E aí eu tive a brilhante ideia de comprar booster, tentar tirar coisas boas pra ganhar dinheiro e não pra jogar. A galera tudo mercenária, né? Um começou porque, tirei o UG, e o outro viu ali um monte de carta cara e... Mas eu descobri em Raccoon na sequência e eu me ferrei. Eu tive que comprar o Eldrazi. Magic é uma decisão financeira. Magic é aquele negócio. Antigamente as pessoas investiam em poupanças, né? Investiam em coisas sérias. Achei papelão. De papelão, investiam também em pequenos golpes. Hoje, os resultados desses golpes investem em Magic. Muito bom! Bom demais! Ignora ele, segue aí. Não, e aí com esse nova tentativa de ganhar dinheiro, até fiz algum dinheiro nos primeiros booster, peguei... Tu tirou tanto Deus Escorpião. Deus Escorpião, acho que eu tirei sem mentira, num final de semana a gente foi na loja, eu comprei acho que 10 booster, em 10 booster veio 3 Deus Escorpião e qual foi o outro? Não veio mais, Caralho, Quem que era? velho. Acho que era um Planeswalker, não lembro qual que era. Não, era Não? junto com o Deus Escorpião, que era o vermelho. Não lembro. Eu sei que eram 4, assim, e foi em 10, um pra cada, foi 10 booster e 4 cartas perfeitas, assim. Não, o vermelho é o Mono Red aquele que tinha... Razorette, é verdade. Razorette, isso. Razorette. Nossa, Razorette, Jonathan, que era... que sem noção. Que E era, aí, que tipo, era, sem que tava noção, teus bombando no E standard aí, lá do é? Deck eu me Sim. lembro que logo eles falaram, não, Jonathan, vende, já que tu não vai jogar, vende. E eu vendi, e o primeiro, se eu não me engano, o valor que dava dos 3, os que falaram, não, aproveita e compra um Commander, tu não vai te arrepender. Aí eu comprei o primeiro Commander pronto, e aí... Não vai te arrepender tão cedo. E aí foi o boi com a corda, né? Vai se arrepender só quando vê as contas da casa. É. Qual foi o comando que tu pegou? O primeiro foi o... de cascata foi o... O Idris? O Idris, O Idris. isso, que Foi o virou... Idris. Hoje ele virou outra coisa, né? Hoje o Idris é a Saskia. Não, desculpa.
O Idris eu desmontei. Eu só desmontei. Só desmontou. Mas aí só desmontei. Mas tu pegou o quebra-frasco, certo? Quebra-frasco, e depois o segundo foi o da Sasuke. O Léo também tem um Idris violento. Hoje sim, né? Mas o meu primeiro foi a Traxa, na verdade. Durou 2 jogos. Nossa senhora, você pegou o comandante mais bugado de todos. E eu não gostei, cara. Eu tava começando e aí tinha muito marcador e coisa pra pensar, e era muita coisa pra minha cabeça. Uhum. Aí eu desmontei ela e eu fiz um budget do Jarad, porque eu queria um deck de cemitério. Aí eu mesmo fiz o deck. Fui na internet bem louco, montei o deck com acho que R$50, mais ou menos. Era uma versão hiper budget. E ele ganhava com o mesmo combo sempre. 30, 30, 30, ganhei. Basicamente eu colocava uma criatura que era 30 de poder e sacrificava ela pro Jarad e matava todo mundo. Eu gosto que o Léo falou, a Traxa, que era muita coisa pra minha cabeça. O meu foi a Sasuke, que era só bater ele e era muita coisa pra minha cabeça. Hoje em dia, mesmo jogando, já fazem acho que 2 anos que eu tô jogando bastante, mesmo assim, algumas mecânicas ainda são difíceis de pegar. Não, quebra fuso, não é o... Vocês chegaram a ver que dá pra fazer um computador com Magic? Não duvido. O nível de complexidade do Magic é tão absurdo. Sim, mas tu pega um arena ali, às vezes tu faz umas combeiras ali que cracha o jogo. Ah, sim. Simplesmente cracha o jogo. Eu tava trifeliz fazendo no arena ganho de vida, daí botava a saudação de Ajani, mais aquele outro carinha de 2 mana branco que também dá vida quando entra em campo, e daí de repente matava qual é o nome da vampira? Aquela que ganha +1/+1 e depois vira um monte de vampiro? A Elenda. A Elenda. Daí eu matava a Elenda com aquele Angelical Exaltation que ataca e ela ganha +1/+1 de poder pra cada criatura que tem em campo. Se ela atacar sozinha. Tá, lembrei. Daí ela ficava tipo 20, 30, 30 e eu matava ela só pra dar muito trigger e crashar o jogo. Deus do céu. Simplesmente era tipo um tester do Magic Arena. Ali. Eu vi um cara testar o seguinte: quanto eu precisava ganhar de vida pra crashar o jogo. E aí, só que nessa época, só algumas semanas, o Arena já tá mais sofisticado, assim, pra certas coisas, assim, gente tentando quebrar o jogo. Só que o cara fez o seguinte: o deck inteiro dele era a base de ganho de vida, e ele deu um jeito de botar... Como é que é aquela criatura branca de Dominária? Que tu pode trocar teus PV pelo poder dela. Evra. Ah, Evra. Moral da história, ele passou de 1 trilhão de vida e a vida dele começou a ficar negativa. O jogo não conseguia mais contar a vida dele. A vida dele começou a ficar negativa e ele não perdia o jogo nunca. Meu Deus, 1 trilhão de vida? 1 trilhão de vida, até que o momento que crashou o jogo. Tem que ver esse vídeo aí. Quase deram deck over. Deus o livre. Mas enfim, o nosso programa também é polêmica. Não é só papo furado. A gente também tem a polêmica que jogadores de Standard e de outros formatos, né, falam que Commander não é Magic. Esse é uma coisa que a gente escuta muito na internet, né, que a origem disso a gente pode discutir aqui. Eu também não tenho muito conhecimento de como começou isso aí, apesar de eu ter algumas suposições, mas com certeza é uma das coisas que a gente mais escuta. E acho que agora até já virou quase que a nível de piada, né? Mas tinha uma época que era falado mais seriamente que o Commander não era Magic. Eu acho que principalmente por não ser um formato, acho que tão competitivo quanto os outros, né? E eu imagino que o Bruno deve saber um pouco mais disso do que eu, né? Mas a minha visão, pelo menos assim, muito leiga, é que o fato do Commander ser literalmente a mesa de cozinha, né? É pra jogar com os amigos, com as piores cartas de Magic que tu tiver, com o teu lixão particular lá de carta, e pra ser uma coisa bem casual, for fun, né? Então talvez não tenha essa coisa competitiva que os outros formatos de Magic todos meio que tem, né? Que acho que os outros formatos de Magic não são muito friendly, muito amigáveis, assim, pra quem não é muito competitivo. Não sei o que vocês acham. Então, eu não sei exatamente como começou essa história, mas eu tenho uma boa ideia de só ler as pessoas comentando a respeito disso. E, claro, o pessoal do competitivo, ele vê o Magic de outra forma, que a gente não vê, quem joga Commander. Existe Commander competitivo? Com certeza existe, mas ainda assim é um pouco diferente. O próprio equilíbrio do jogo, ele é feito para 1x1, só 2 jogadores. Então, dá pra entender o que eles querem dizer com Commander não é Magic nesse sentido. O próprio equilíbrio das cartas. Tem várias cartas, principalmente de Magic antigo. Magic antigo, eles
parece que eles chutavam muitas coisas. 2 mana turno extra, 1 mana compra 3 cartas. Ah, sim, mas ao mesmo tempo não tinham nem ideia da dimensão que ia chegar, né? Não tinham, mas pra ter ideia, Richard Garfield, quando criou o Magic, a ideia dele é que as pessoas não comprariam muitos boosters, ou booster box, coisa assim, e que as pessoas teriam no máximo uma carta rara. Por exemplo, uma cópia de Ancestral Recall ou Ancestral Recall não, Ancestral Vision. E assim ele pensou pra equilibrar o jogo. Então tudo bem eu ter uma carta apelona no deck. O problema é quando as pessoas começaram a ter 4 cópias. E apesar do equilíbrio do Magic não ser voltado pro Commander, hoje em dia já tá um pouco mais... o pessoal da Wizards tá um pouco mais ligado nisso. Antigamente não tinha nada disso. Nada. Então tem cartas que realmente são bugadas. Por exemplo, tem o Felidar, que se um jogador no início da equipe dele tem 40 pontos de vida, ele ganha um jogo. Essa carta nunca sairia de exercício Commander. Mas uma carta idiota. Vocês não deveriam usar ela, é muito feia. Essa carta é horrível. Eu usei ela, nunca ganhei nada. Eu acho que eu castei ela uma vez só. E nem era um deck de ganho de vida, era um tribal de gatos. E o Felidar é um gato. É só por isso que tava lá. Só por isso que... Não, mas realmente, cara... Mas ao mesmo tempo, né? Parar e pensar que um Time Walk, o cara não faria uma... Por que não ter 4? Por que não ter 12 Time Walk? Sabia que quando o Magic começou, a questão da regra dos 60 cartas, eu não lembro exatamente se existia, mas na época não existia um limite pra 4 cópias de cada carta. Então, o que aconteceu? Que a gente começou a ir atrás de Black Lotus. Por que eu vou ter 20 terrenos no meu deck quando eu posso ter 20 Black Lotus? Eu baixo 3 no turno 1 e faço o que eu quiser. Então, o Magic, de início, já não foi um negócio muito bem pensado. Eles não tinham ideia de como os jogadores iam jogar o jogo, nem de quanto iam consumir. Só que o Magic foi um sucesso absurdo e tá aí até hoje, né? Esses dias eu até tava vendo no YouTube, um youtuber tava falando que o Magic foi criado, a ideia do Magic era pra ser jogado enquanto se esperava o pessoal pra jogar RPG. Que eles tinham uma coisa... eles tinham... vamos marcar um RPG no sábado. Só que até chegar todo mundo, demorava pra juntar o pessoal. E aí a Wizard queria alguma coisa pro pessoal que se organizava antes jogar rapidamente um jogo de cartas deles, né? Eu acho que o que a gente pode meio que concluir, talvez, é que Dona Wizards não sabia o que estava fazendo quando começou, né? Não. Essa é a verdade. Não sabia em qual terreno estava pisando. Exatamente, para entrar bem nos termos do jogo mesmo. Mas é engraçado isso aí, porque eu, por exemplo, eu basicamente só jogo Commander. Eu jogava esse formato sem formato quando eu era mais novo, quando eu comecei, que era que valia tudo, assim. Kitchen Table. Kitchen Table. O gavetão. O gavetão. O que tava no gavetão valia. Exato, não tinha nem noção de formato, jogava com as regras tudo errado, né? Logicamente, ninguém sabia nada. E depois que eu voltei a jogar, que eu jogo basicamente só Commander, joguei um pouquinho do Arena. Eu não tenho muita referência dos outros formatos, né? Então, o pessoal falando, Commander não é Magic, eu não sei, eu acho que se tem as cartas, já meio que né? Eu sei que hoje já tá a nível de piada, né? O pessoal sabe que Commander é Magic, acho que é o formato mais popular, ou o segundo mais popular, não sei dizer. Pra mim, a nível de produto, o Commander veio... Nossa, os produtos selados do Commander são muito bem feitos. Veio muito bem, assim, a nível de flavor e produto, eu acho que o Commander entrou como uma luva no Magic, assim, principalmente porque eu vejo muito do lore do Magic, tem muitas figuras icônicas e tudo mais, e essa questão de ter representatividade da figura icônica, ou simplesmente as cartas serem boas, não muito em contexto com lore, sabe? Então o Commander, eu acho que, o cara que vem e faz um Commander do Urza, nossa, coisa mais Magic impossível, tá ligado? Mais feeling de Magic impossível de fazer um Commander do Urza, Commander do... Cara, das principais figuras, assim, eu acho que é uma... Quando tu tem um lore bem legal, que nem o do Magic, eu acho que tu tem um tipo de jogo que foca em uma personalidade, né, em um personagem que chama atenção, eu acho que isso foi um baita trunfo da Wizards. Mas é uma coisa que eu tava falando, né, no outro programa, até em questão do Yu-Gi-Oh!, do lance do Deck Master, que eu acho que pra mim foi o que mais me atraiu do Commander, né, que é a questão de
realmente é isso aí, tu sente que tu tem o comandante, o general do teu exército, que dá a identidade de todo o teu deck, e tu cria ao redor daquele comandante. E quando tu tem um mesão com 4 jogadores, é como se fossem 4 exércitos se enfrentando. É uma coisa meio épica, claro que para um jogo de carta a gente precisa usar um pouco da imaginação, né? Mas aí eu volto também uma coisa que a gente falou no outro programa também, que é a questão social, né, do Commander, que eu acho que talvez seja o que tenha mais me atraído, porque jogando Yu-Gi-Oh! No X1 ali é muito competitivo. Eu acho que é muito difícil jogar 1 contra 1 e ser social. Num Commander, enquanto alguém tá fazendo a jogada, os outros estão conversando, tomando uma cerveja, dando risada, sei lá, sabe? Estão interagindo, assim, existe uma interação maior entre os jogadores. E porque... Complôs também. Exatamente, alianças, politicagem, traições. Tem todo esse aspecto que é legal. E num X1, né, num contra 1, não existe isso. A pessoa vai... eu contra o meu inimigo, né? Então o meu único foco é em vencer meu inimigo e acabou. E no Commander tem tantas nuances, né? Uma palavra tão bonita essa. Nuances. E não sei, eu acho que me atraiu mais, né? Então quando dizem Commander na Magic... se for pelo lado competitivo, até entendo um pouco, embora tenha Commander competitivo, né? E se for por qualquer outro motivo, aí eu realmente daí fica além da minha compreensão. Eu acho que essa é a ideia deles, do pessoal do competitivo em si, dos formatos mais competitivos, principalmente do X1, que eles entendem que daqui a pouco o jogo não é equilibrado. Não é feito pensando em Commander, o que já não é mais realidade. Hoje em dia é só assistir os anúncios da Wizards. Por exemplo, Magic 2020 vai ser o ano do Commander. Quantidade de produtos de Commander que vai sair ano que vem. Pois é, sobre isso. Eu não sei, esse ano, bom, desde que eu comecei a jogar, né, eu acho que teve o ano ali do Markov pra frente, foi um ano muito flavor de Commander, né, foi no início de um flavor forte de Commander. A gente viu todo o produto cair para esse lado do Commander, todas as muitas mecânicas novas que a gente vê que funcionam em Commander. Eu acho que se estão falando uma coisa muito focada em 2020, eu tenho medo do meu bolso. Compartilho da ideia. Hoje até tava falando com a minha esposa esse final de semana vendo a fatura do cartão de crédito, tem sempre uma lojinha de Magic na fatura ali, né? Meio que como uma taxa de juros do cartão de crédito. Tá ela ali e a taxinha junto e a lojinha tá sempre ali. Eu não sei o que tá falando. Eu não tenho a mínima ideia do que tá falando. Eu quase não consumo Magic. Quase não? Não. Imagina. Não, eu acho que consumo mais que todo o grupo junto. É provável. Imagina, é bem provável. Se é o dízimo do Jonathan, é o dízimo do Jonathan, tá todo mesinho ali, é o banco do Salvego. Eu sustento o Vaticano do Magic, é tudo de ouro, graças a mim. Vaticano. Mas uma coisa ali que tu falou, Luiz, que eu acho interessante, assim, eu acho que talvez a tua visão de o Commander começou a melhorar de uns anos pra cá, eu acho que todo mundo meio que compartilha isso, mas tem um pouco da experiência pessoal, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho a percepção que ali Dominária foi o ponto em que, a volta agora a Dominária, foi o ponto em que realmente o Commander deslanchou pra mim, porque eu me lembro que quando eu comecei a ver as criaturas lendárias que vinha no set, eu fiquei enlouquecido, assim, tinha criaturas lá que eu achava absurdas. E eu acho que dali em diante a coisa só melhorou. Já tinham coisas legais antes, logicamente, né? Um monte de coisa legal. E logo depois já saiu os principais do lore, né? O próprio Urza, o Yawgmoth, a Cissei. Sim, tipo, voltou tudo, chamaram toda a cabeça de novo eu acho que é pra renovar mesmo, uma ideia de renovação, não, né, querendo que fosse necessária a renovação, mas como produto eu acho muito bem pensado isso, acho muito bem, fizeram flavor, viram que foi uma assertiva a parte do Commander, a construção do tipo de jogo, e botaram o flavor lá em cima, né, trazendo as figuras de volta, e fortes, né? Sim, nossa senhora, simplesmente representativazinhas, mas
fortes. O Urza eu acho que é um dos commanders mais idiota que tem. O Urza basicamente baniu o motor do Paradoxo. Foi basicamente... Não que o motor do Paradoxo não merecesse um ban antes do Urza, mas o Urza só Graças garantiu a o ban dele. Deus. Exatamente, graças a Deus. Eu queria aqui deixar meu agradecimento a Wizards por ter banido o motor do Paradoxo. Eu acho que nenhuma carta que ganha o jogo basicamente sozinha deveria ser permitida em qualquer formato. Tem Obrigado. uma carta que eu acho que deveria ser banida, que é a porra do Ixidron. Ah, tá. Ah, isso aí é experiência pessoal, cara. Não é uma coisa geral, assim. É só tu que sofre com essa carta. O Luiz é a única pessoa que sofre com o Ixidron. O tempo todo. Todo o tempo. Mas É o meu Nêmesis. voltando pra Dominária, sabe o que eu acho que aconteceu? Agora que tocou no assunto de Dominária. Eu acho que aconteceu o seguinte: a Wizards tinha, da minha cabeça, acho que ela tinha receio de fazer um set com muitas lendárias. Porque a última vez que eles fizeram isso, aconteceu com a Kamigawa. E Kamigawa foi um problema pra Wizards. Ele não vendeu nada bem. Tem muita crítica em cima de Kamigawa. Então eu acho que eles tinham um certo receio antes de Dominária de entupir o set de escrituras lendárias. Olha o Drain agora. O Drain é infestado de lendária. Kamigawa tinha tudo pra se afuder, né? Eu meu? acho que sim. Eu acho que o Não sei. Dominária foi o tirateima. Vamos entupir de lendária e ver o que acontece. E o pessoal adorou. O pessoal quer mais, cada vez mais lendárias. Acho que até um ponto onde a Wizards não consegue botar mais tanta lendária quanto tem demanda. Por isso que eu acho que tem tantos produtos Commander no ano que vem. Justamente pra não desbalancear o Standard. Se eles tiverem que botar muita lendária no Standard, acaba comprometendo o próprio Standard. Como é que eles conseguem agradar os dois públicos? É verdade. Porque no final a lendária não Só vale pode ter uma em campo? não vale a pena encher na mão do... Não, legal. Tirando o Oco. Tirando O Oco pode ter 30. o... Fazer um exército de alces. Os memes de alto são demais. Mas isso eu acho que a gente pode deixar pro programa que vem, né? Fica pra próxima. O Oco e os alces malditos. Até lá o Oco vai ser banido, não tem problema. Tá uma merda o Brawl do Arena por causa desse Oco. Cara, que merda, cara. Eu fiz o... Qual é que eu fiz o Thor... O Torbran? Torban. Eu fiz o Torbran de Brawl no Arena, voando, cara, voando, quebrando o pau. Daí entrava lá ele, Oco. Adeus. vira o Alce. Meu, isso virou um meme direto, né? Eu nos amo grupos os que eu- memes do Oco. Eu amo todos eles. É ótimo, Tem uma uma- empresa fazendo um frame. Aham, um que tu sleeve põe com em cima frame. Aham, que é um frame de Elk. Perfeito. Isso é foda, cara. Isso é business, cara. Isso é business, motherfucker. Então é isso, galera. Eu acho que a gente pode encerrar hoje aqui o papo, deixar para um outro dia esses assuntos que nem o Oco, mais polêmicos. E basicamente isso. A gente tem uma mini tradição que todo mundo escolhe uma carta para ser anulada, né? Já que o nome do programa é se puder anular, anula. Qual é a carta que tu anularia hoje, Jonah? Bah. Qualquer uma das fadas do Alisson. Meu, Alisson, queremos você aqui no programa, Alisson. O Alisson tem um deck de fadas, é um saco. Qual carta eu anularia? Anularia. Tem duas. Tenho certeza. Se eu sempre pudesse anular, eu sempre anularia. A Bruna. Com certeza, não suporta a Bruna. E. Olha, a Nagila. Nagila não pode jogar. Nagila entrou no campo. É o Maguila? O Maguila. A Nagila. Ótimas cartas pra ser anuladas. Hoje tô um pouco sem criatividade. Semana passada eu tinha o motivo de o querido Salbeu, que tá aqui do lado, me deixou com 10 PV, aí eu anulei o Markov, né? Como que eu fiz isso? Ele acabou de falar. Eu anulei o Markov, cara, no outro programa. Agora, hoje eu vou ter que escolher outra carta. Pô, vocês me deixam uma saia justa aí. Mas eu diria que, em homenagem ao Luiz, por ter sido marcado muitas vezes pela Saskia, hoje eu anulo a Saskia. Muito bem pensado e fico muito feliz com a sua homenagem. O Luiz não precisa falar, ele vai anular meu comandante sempre. Não, teus comandantes não.
Meu negócio contigo é te matar. Ah, tá. O quanto antes e da forma mais estúpida possível. Isso sim. O Luiz, ele tá Ai, pensando porque ele Deus. quer anular o Exidron de novo. De essa novo. semana. Eu tô pensando porque Jonathan, se ele tentar anular o Ixidron anula. Ele não vai deixar. eu me Não foquei vai muito ser. no Ixidron, eu Não. tava com board super bom. Mas ele ficou bom. Ficou ótimo. Todo 2-2. 2-2. Tu queria um deck de É um fichas. tribal de carta virada, 2-2. Tribal de nada, 2-2. Tá? Então, acho que é isso, né? Tá 19 horas e 17 minutos em Brasília e tá na hora do nosso Magic, né, gurizada? Vamos pro Isso jogo. aí. Vamos lá. Agora a gente vai pro jogo. Magiqueiros, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na próxima. Falou! Até mais!